Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e mais uma vez é uma honra e prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre carreira, sobre negócios, sobre educação. E a você que nos acompanha nesse momento pelo canal 44 Amazon Sat, muitíssimo obrigado por sua audiência. A você que nos acompanha também pela nossa página no Facebook, amazonsat.com, Facebook, melhor dizendo, .com/AmazonSat, muitíssimo obrigado também pela sua audiência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão escolar, sobre tecnologia aplicada à gestão escolar. Nós sabemos que as empresas nessa era da revolução digital, na era da revolução pós-digital, a informação é muito rápida, é muito conhecimento e tudo é muito rápido. E tal qual as empresas, as escolas não podem ficar atrás disso. É muito importante que as escolas, as instituições de ensino se organizem, invistam em tecnologia para se manter competitivas nesse mercado super competitivo que é a educação. Para falar um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos o Márcio Lins, que é empresário e consultor nessa área, que tem muita informação para compartilhar aí com a gente sobre esse tema. Márcio, muitíssimo bem-vindo ao Conhecer e Aprender. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar aqui um pouco sobre gestão. Estou muito feliz aí de poder contribuir com vocês. Legal, muitíssimo obrigado. Márcio, talvez nesse momento nós tenhamos gestores escolares, diretores, empresários da educação, e a gente sabe, como eu falei agora no início, que a questão das instituições de ensino, elas não podem ficar atrás. Tecnologia é uma coisa muito importante. Conforme aumenta o volume de alunos, aumentam os problemas. E aquele empresário da educação que de repente pensa que vai investir só quando crescer, já está atrás, né, Márcio? É verdade. Hoje o mundo é muito competitivo, né? Nós estamos aí há 10 anos fazendo projetos de gestão para diversas empresas aqui da região. E nos últimos anos nos voltamos para a área educacional. Falando para o empresário educacional, o seguinte, a tua empresa é uma empresa como qualquer outra, né? Você tem que ter o olhar, não só o olhar pedagógico, se preocupar com os resultados, se os seus alunos estão alcançando os objetivos escolares, se você está lá alcançando o ENAD ou algo nesse sentido, mas sim olhar para a gestão da tua empresa como uma empresa capitalista que ela é. Então, você empregar tecnologia, não é só também você comprar computadores, comprar servidores, fazer uma boa rede, ter ali um laboratório bem moderno, mas é sim se preocupar com a informação que existe dentro da sua empresa que pode lhe ajudar a ser mais competitivo em relação ao mercado, né? E eu imagino que uma escola, tal qual uma empresa, tenha muita informação disponível, né, Márcio? Tem a quantidade de alunos, o perfil desses alunos, as questões financeiras, questões de estoque, ou seja, essa informação tem que ser tratada para que o diretor, né, o decisor ali, tenha informações para tomada de decisão com os pés no chão, né, Márcio? Verdade, você só pode gerir o que você mede, né? Então, se você for olhar a quantidade de indicadores de desempenho que existe dentro de uma instituição escolar, seja ela uma escola de nível fundamental, médio, ou até uma universidade, é através deles que você consegue saber se você é um bom gestor, se teu professor é um bom professor, se você consegue manter ali um quadro de docentes e discentes que sejam satisfatórios, como é que está a sua abrangência no mercado. Então, você tem que medir a partir disso, né? E nem todo gestor educacional está muito focado nisso. Você tem que ser bem criterioso e usar isso no seu dia a dia. E você acha que a gente, nesse sentido, está um pouquinho longe das empresas? Se a gente olhar para o mercado educacional, para universidades, escolas de ensino fundamental e médio, como é que estão os investimentos nesse? Qual é a tua percepção de mercado? Ainda tem muito espaço para ser investido ou as escolas estão realmente caminhando junto ali com as empresas? A gente falando de mundo, né, como um todo, o Brasil está muito atrás ainda em relação à gestão educacional a partir de análise de dados, né? Mas você já encontra grandes centros de desenvolvimento desse tipo de aplicação em universidades do sul, do sudeste, né? Aqui no norte, eu vejo um empresário, a gente tem conversado com quase todos, muito preocupado com a parte pedagógica, esquecendo um pouco dessa parte de gestão a partir da medição das informações que existem interna dele. Então, a gente tem tentado mudar essa cultura deles, convidando para eventos, claro, fazendo eventos internos, palestras, e temos conseguido comover, vamos dizer, alguns empresários dessa área educacional, mostrando para eles que existe um conglomerado de informações
dentro de casa que ele pode usar. Que às vezes ele nem sabe, que né? ele nem sabe. Pode ajudar a promover a retenção de alunos, a melhoria do ensino, etc. Bom, eu imagino que com a utilização dessas aplicações, o gestor escolar, o diretor da escola, enfim, o empresário da educação, ele vai ter acesso a indicadores. E os indicadores são como uma bússola, né, Márcio? Quais são os principais indicadores, por exemplo, assim, de cabeça que você poderia citar, que poderiam dar um norte interessante para o gestor escolar? Então, nós temos os indicadores tradicionais de fiscal, financeiro, a parte de RH mesmo, da equipe dele, os indicadores de estoque para quem tem estoque, os indicadores comerciais, porque ele é uma empresa comercial, ele precisa buscar alunos no mercado, candidatos a alunos. Fora isso, nós temos indicadores que podem estar ligados à parte pedagógica, né? Quando você começa a monitorar o resultado das provas que o aluno faz, como ele se comporta dentro da universidade, indicadores até de livro que ele está buscando e locando na própria universidade, né? Uhum. E tipos de pesquisa que ele faz dentro do laboratório, pesquisa de satisfação dele frente ao professor. Às vezes um professor ali que não tem, né, tanto showman, né? Uhum. Ele acaba fazendo com que o aluno deixe de querer seguir Sim. naquela... Se desmotive, Se né? desmotive e Uhum. procure uma outra universidade. E lá na outra universidade ele acaba encontrando o que ele buscava. Então, esses são indicadores de forma macro que a gente poderia citar, que tem que ser monitorados pelo gestor educacional, né? Para ele... Suponho que até pesquisas, né, que você submete aos alunos para entender quais são as expectativas deles, você pode cruzar isso daí e tem informações muito valiosas. Né? Pesquisa de satisfação, existem tecnologias que a gente consegue, através de monitoramento aberto de banda de celular, saber por onde o aluno está transitando. Ou seja, dentro da tem escola. muita coisa, né, Márcio? Muita coisa que dá para fazer, que hoje não é mais coisa do outro mundo, não é mais coisa de americano, nem de europeu. Hoje a gente consegue implementar aqui. Está na nossa mão aqui. Está né? na nossa mão, num Que legal. custo bem acessível. Bacana. Márcio, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, falando um pouquinho mais sobre essa questão da tecnologia aplicada à gestão escolar. Não saiam daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Conhecer e Aprender e hoje nós estamos falando sobre tecnologia aplicada à gestão escolar. Você, empresário da educação, você que possui uma escola, seja de ensino fundamental, médio, uma universidade, a questão do tratamento dessas informações, da organização dessas informações, pode ser absolutamente decisivo para o sucesso ou para o fracasso da sua instituição. E eu estou conversando hoje aqui com o Márcio Lins, que é empresário, é consultor especialista nessa área de tecnologia da informação. E nós estamos conversando um pouquinho sobre, aqui no intervalo, Márcio, sobre as escolas que às vezes vão crescendo meio desordenadamente, daí tem informações em planilhas de Excel, tem informações num sistema, tem informações ali da catraca. Talvez ele tenha um ouro ali que ele não sabe, e se pudesse arrumar essa informação, colocar no lugar e tratar, talvez tivesse muita informação relevante ali, né, Márcio? É verdade. Antes de a gente entrar, acho que a gente precisa conceituar o que é Big Data, né? Big Data é um conglomerado de informações estruturadas ou não estruturadas que estão soltas no mercado ou internamente no cliente, que se você fazer com que isso, uma forma que isso se conecte uma com a outra, você consegue trazer dado para o formato de informação e usar essa informação a seu favor. Então, o empresário educacional ele tem um Big Data dentro da sua instituição de ensino, seja que porte seja ela. Então, minerar dados é um termo que nós usamos também na área de tecnologia, que é justamente você pegar esses dados e transformar em informação, como eu citei. Aí você pode estar falando de informações financeiras, informações fiscais, uma informação que vem de uma catraca para você saber ali quantas vezes o aluno está entrando, está saindo. Há a possibilidade também, como nós temos feito já, cruzar essa informação interna com informações de mercado, com o IBGE, ou índices educacionais que são divulgados para a Secretaria de Educação, o curso nesse sentido, para
ajudar o empresário na área comercial, na área pedagógica também. E até fazer investimentos, né, Márcio? Porque de repente você percebe que tem ali um aumento do número de alunos da rede, sei lá, pública, que eventualmente, não é o nosso caso nesse momento no Brasil, mas que eventualmente migraram para a rede particular, ou o inverso, né? A gente teve nesse momento, com essa crise aí que nós tivemos, sem precedentes, muitos alunos da rede particular que migraram para a rede pública. Essas informações são extremamente relevantes e eu acho que o IBGE não consegue atualizar isso tão rápido, né? Você, através do IBGE e de outras fontes de dados que nós temos acesso, nós conseguimos dar essa visão para o empresário. Onde que ele vai abrir uma nova escola aqui na cidade? Essa é uma informação muito importante, né? Como é que eu faço para atingir a classe C ou a classe B com o meu produto de ensino? Então, a gente consegue indicar para o empresário onde ele vai buscar um melhor local para ele poder abrir a escola dele, baseado na renda per capita, na classe social, no tipo de consumo que o perfil do cliente dele faz. Isso reduz o risco e aumenta a precisão da tomada de decisão e do investimento que ele vai fazer. Né? Então você está me dizendo que, além de nós tratarmos as informações internas, que eu acabei de falar, que estão na catraca, no Excel, enfim, no sistema, está tudo meio solto, meio pulverizado, a gente pode organizar essas informações e cruzar com informações externas, como o IBGE. E esse cruzamento vai gerar informações para o empresário, para o gestor, para a tomada de decisão. É basicamente isso. É basicamente isso, para a tomada de decisão. Você poder saber por que aquele aluno deixou a minha instituição e foi para a instituição B, né? Por que ele está parando de pagar a faculdade ou a escola, que tipo de problema ele está enfrentando, ou até fazer uma predição de cenário, identificando perfis de pessoas que têm uma certa tendência a ficar inadimplente daqui a um tempo. Então, essa informação está dentro da sua casa, né? Basta você pegar e minerar, e essas empresas do mercado aí têm buscado consultorias como a minha para fazer esse tipo de trabalho e elas se tornam mais inteligentes. Né? Márcio, eu já fui em algumas empresas e vi alguns painéis e lá você tem os indicadores, por exemplo, em fábricas, indústria, você tem os indicadores, os KPIs lá, etc e tal. Dá para fazer isso dentro de uma escola, Márcio? Dá para fazer dentro da escola. Hoje, voltando a falar, é algo que está próximo do empresário pequeno também. Há muitos anos atrás era muito caro, você tinha que investir alguns milhões, mas a tecnologia foi se aprimorando, mais concorrentes foram entrando no mercado, eu digo em relação a fabricantes de tecnologia. Sim. Isso foi fazendo com que a tecnologia ficasse mais barata. E empresas como a minha investiram nesse tipo de consultoria, então quando a consultoria é local, você tem um preço de entrada mais convidativo também. Então a gente consegue, com esses artifícios, trazer essa informação, promover a gestão à vista para o empresário, para o docente e até para o próprio aluno mesmo, acerca de indicadores ou comunicações diversas que fazem sentido para todos, né? Isso de forma rápida. Claro. Agora, dentro da gestão escolar tradicional, eu acho que ainda existe, eu não posso assegurar, mas eu tenho a percepção de que talvez as pessoas não estejam ainda preparadas para isso. Ou seja, tem gente que está fazendo do mesmo jeito há muitos anos. De repente você tem aqueles diretores, supervisores escolares que estão há muito tempo ali trabalhando, inclusive com fichas, né, Márcio? Tem isso ainda, isso existe, né? Tem isso ainda. E isso deve ser uma coisa bem complicada, quando você coloca isso daí. Agora, o que é importante é o empresário ter consciência de que esse esforço vai valer a pena num prazo bem razoavelmente curto, eu suponho, né? Tem um retorno de investimento rápido. De fato, quem nasceu antes da década de 70, hoje a tecnologia, há um tempo atrás, a tecnologia foi inserida neles, né? Nós que já nascemos aí de 70 e poucos para cá, nós nascemos junto com a tecnologia, então é muito mais fácil nós nos adaptarmos, né? Mas quem teve que assumir que a tecnologia viria para substituir algum tipo de atividade tem uma certa resistência, até dá descrédito para isso. Claro. Então a mudança de cultura, não só da equipe, mas do próprio empresário, é um grande desafio nosso, porque muitas das vezes ele faz investimento, mas como ele não tem a cultura de análise a partir de dados, ele acaba deixando aquilo ali esfriar e acaba perdendo o investimento dele. Né? Então, Márcio, esse tradicionalismo ainda dessas pessoas que ainda trabalham com fichas físicas e tal, pode de repente essas novas tecnologias ameaçarem, essas pessoas se sentirem ameaçadas? Será que a gente pode ter uma
uma onda de demissão por conta disso? Você vai me responder isso aí no próximo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com o Márcio Lins, falando sobre tecnologia da informação aplicada à gestão escolar. Não saiam daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. Estamos falando hoje sobre tecnologia da informação aplicada à gestão escolar. E até o momento, eu estou aqui com o Márcio Lins, a gente está conversando um pouquinho sobre esse assunto. E são inúmeras as vantagens realmente de você investir em tecnologia. Mas antes da gente continuar nosso papo, queria que você respondesse, Márcio, a pergunta que eu te deixei no bloco anterior. Corre risco dessas tecnologias, dessas aplicações, promoverem redução de quadro, ou seja, de haver desempregos nesse sentido? Então, falando para o empresário agora, esse tipo de tecnologia, quando nós aplicamos, ocorre fatalmente a redução ali de pessoas. Aí fica a prerrogativa para o empresário de reduzir de fato ou realocar aquele funcionário que tem dado resultado, né? Isso é um dos retornos do investimento desse tipo de aplicação. Não só esse retorno, mas sim o retorno que você tem quando você consegue promover a gestão à vista e ter ali a tomada de decisão de forma mais precisa. Ou não demitir, como você falou, e reaproveitar essas pessoas, liberando essas pessoas para desafios diferentes. A gente sabe que existe dentro de escola, o trabalho não acaba nunca, né, Márcio? Então, assim, de repente pode liberar essas pessoas para desafios diferentes e até mudar um pouco a rotina deles, que de repente estão muito acostumados há muitos anos trabalhando na mesma coisa, né, Márcio? Verdade. Agora, Márcio, falando com o empresário da educação nesse momento, se a gente pudesse resumir quais são, digamos assim, as principais vantagens, os principais retornos desse investimento, o que a gente poderia dizer a ele? Então, além da melhoria da gestão, porque principalmente em empresas familiares, ocorre muito a tomada de decisão baseado no achismo, no feeling, né? Porque falta informação precisa. Então, quando você leva esse tipo de tecnologia, você promove a gestão à vista, traz os dados em formato de informação para ele de forma de consulta autônoma, um self-service, já que a gente pode falar assim. Sim. E isso é uma das reduções de custo que ele acaba tendo, porque ele começa a tomar decisão mais precisa. E em tempo real, às vezes, ele tem acesso à informação. E isso, no mercado que hoje é competitivo, é muito importante. Outro benefício que ele pode ter é a retenção e aquisição de novos alunos. Você tendo acesso ao mapa estratégico montado a partir desses dados, cruzando com dados externos, você consegue saber por que teu aluno fatalmente vai sair ou já saiu da sua instituição para ir para o concorrente. É só uma questão financeira, é uma questão geográfica, porque ele se mudou de local, ou tem alguma coisa a ver com o resultado do meu produto, né, na vida dele. E conseguir também entender onde é que estão os alunos, ou os pretensos alunos, os clientes dele no mercado, né? Como é que eu faço para lançar um curso aqui de medicina que possa atingir quem está procurando fazer medicina, né? Em quanto tempo eu teria a quantidade de alunos que eu gostaria de ter, que vai fazer com que o meu investimento naquele laboratório de química fazer sentido. Então, esse tipo de insights a gente consegue trazer para eles, são os benefícios, é um retorno que vem rápido, é fácil e palpável de ele perceber que ele está tendo aumento de receita. Então, entendi. Isso é uma das formas que a gente consegue trazer. Agora, Márcio, quem está pensando em investir nesse mercado educacional, não tem uma escola ainda, de repente quer se planejar, esses tipos de aplicações, essas aplicações podem ser úteis a pessoas que não têm ainda e que estão se preparando para isso? Sim, porque ela ajuda na inteligência de mercado, ela com isso promove ali diversas formas de análise do mercado, para quem eu quero vender, que tipo de investimento eu preciso fazer, aonde eu preciso localizar a minha escola, que tipo de cursos o mercado está buscando, onde é que os concorrentes, os meus futuros concorrentes que estão no mercado estão focando, onde não estão focando, onde eles são bons, onde eles não são bons. Isso te deixa mais tranquilo na hora de investir. Entendi. Né? Então, isso aí diminui o risco do empresário que está pensando em abrir um novo negócio ou abrir o seu primeiro negócio nessa área educacional. Eu te digo que tem muito mercado, as instituições hoje elas não
não estão tão organizadas em relação a market share e inteligência Sim. de mercado. Então, tem muito dinheiro Tem aí mercado para quem quer investir ainda, né? Tem mercado, tem muito dinheiro para se buscar aí. Agora, Márcio, talvez seja interessante a gente tentar explicar para o nosso telespectador que a sua empresa, o que você faz, não é a pesquisa em si, e sim a organização. Existem institutos de pesquisa que eu imagino que te auxiliem nesse sentido também, não? Nós contamos com um conglomerado aí, eu gosto de usar essa palavra, de mais de 3.000 bases de dados abertas, que nós podemos fazer consulta de CPF, CNPJ, sem infringir nenhuma lei de privacidade de dados, Sim. sem invadir a privacidade de ninguém. Isso é relevante. E contamos também com um instituto que faz pesquisa de mercado. Então, nós unimos todas as informações, o que o cliente quer e começamos a responder perguntas. Uhum. Esse é o ponto, né? Quando você não tem a resposta certa, você arrisca e faz o investimento. Às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo, às vezes dá errado. E quando você tem o máximo de informação sobre aquilo que você pretende fazer, fazendo projeções de cenário também, você fica mais tranquilo e consegue ser mais preciso e ter mais sucesso no seu investimento. Então, a gente sim conta com fontes de dados diversas, inclusive de centro de pesquisa. Perfeito. Márcio, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas depois a gente fala tanto sobre essa questão da inteligência de mercado, do Big Data, da informação, de ajustar, de arrumar essas informações todas, talvez o nosso telespectador, nosso internauta esteja achando o seguinte: deve ser um produto muito caro. Então eu vou te deixar esse minutinho final para você conversar aí com o nosso diretor e sugerir que realmente isso seja um investimento interessante e que me parece que não é tão caro assim, né, Márcio? Eu diria que hoje a tecnologia está próxima de todos, a nossa empresa é localizada em Manaus, nós temos muitos clientes aqui, são quase 100 clientes hoje, e todos eles sempre tiveram ali no início um certo receio de investir. Modéstia à parte, eu posso dizer que nós mudamos a cultura aqui da cidade de Manaus, que estamos há muitos anos trabalhando com análise de dados, e no começo era mais difícil. Claro. E aos poucos eles foram vendo e conversando entre si que é uma fonte interessante de informação, uma fonte que pode ajudar eles a tomar decisões ao abrir um negócio, ao gerir, quando ele começa a assumir a cultura de gestão a partir da análise de dados. Então, isso ajudou a baratear os custos. Hoje você consegue entrar fazendo experimentos, fazendo investimentos mínimos e tendo retorno de investimento rápido, o que anima o empresário a fazer outros investimentos e ter projetos aí de médio e longo prazo, com resultados sempre palpáveis e certos. Perfeito, Márcio. Márcio, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui com a gente no Conhecer e Aprender. Tenho certeza que os nossos diretores de escola, nossos donos de escola vão se beneficiar muito dessa entrevista que você deu para a gente. E a você que nos acompanhou hoje aqui no Conhecer e Aprender, muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!